Graça e paz, amados irmãos. Louvado, engrandecido e bendito é o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dada ao nosso Senhor. Estamos de volta com o nosso conteúdo de história da igreja e quero primeiro agradecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, estarmos aqui, podendo compartilhar junto com os amados irmãos algo acerca desse vasto conteúdo, dessa missão que é poder, de uma forma simplória, passar aos irmãos alguns dos aspectos e do contexto relativo à história da igreja. Quero dar boas-vindas aos novos irmãos que estão matriculados no nosso curso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando a todos vocês e que vocês continuem a trilhar esse caminho, esse belo caminho que é prosseguir em conhecer ao Senhor. Peço aos irmãos que já estão online que dê um feedback acerca da imagem, do som, se está tudo bem, tá? Para que a gente possa começar efetivamente o nosso conteúdo de hoje. Amém? Então estou aguardando um feedback aí dos irmãos para saber se está tudo bem. Som, imagem, se está tudo ok, se todos os irmãos conseguem me ouvir nesse contexto, nesse momento. Então dá um feedback aí para que a gente possa avançar e dar sequência no nosso conteúdo. Amém, irmãos? Todos me ouvem? Amém? Estou aguardando só um feedback aí para saber se está tudo certo. Amém, irmãos? O Júnior entrou? Ainda não consegui ver. Menino, pelo menos? Também não sei. Amém, irmãos? Podemos começar? Todos me ouvem bem? Imagem boa? Preciso só de um feedback, irmãos, que os irmãos coloquem o som ok, imagem ok, para que a gente possa efetivamente começar. Amém. Deixa eu dar as boas-vindas a quem já aqui está. Irmã Kellen Cristina, irmã Cida, irmão Marcos Lopes, irmã Charlene, irmã Juliana, irmã Márcia. Então, amém, irmãos? Então, se não há um feedback, creio que todos conseguem me ouvir. Amém? Então, vamos começar. Vamos orar. Vamos começar tirando um momento de oração para darmos sequência ao nosso conteúdo. Louvado, bendito, engrandecido é o Teu nome, Pai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que Tu nos concede, e a nossa vida, sabemos nós que está em Tuas mãos, Senhor, e Tu nunca perde o controle. Pai amado, te pedimos, te rogamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, nos instruir, nos direcionar, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu venha abençoar a boca que fala, os ouvidos que ouvem, que possa, Pai amado, estarmos ligados e alicerçados naquilo que Tu tem para nós, Senhor. Nos direciona, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa este seminário na direção do nosso amigo pastor João Luiz. Tu continue, Senhor, a dar saúde e vigor ao Teu servo. Pai amado, toma cada irmão, Senhor, que participa deste seminário. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então tá chegando gente aí. Deixa eu ver aqui. Irmã Gisele, irmão Gerson. Graças a Deus. Então vamos começar, amados irmãos. Essa é a nossa aula de número 10. Então, os irmãos que estão chegando há pouco tempo no nosso seminário podem constatar
que nós temos 9 aulas gravadas e disponibilizadas para os irmãos. E dentro dessas 9 aulas que nós trabalhamos, nós podemos contemplar os aspectos relativos à história da igreja, desde o momento em que antecede o desenvolvimento da igreja propriamente dito, o cenário que Deus prepara para que a igreja venha a ser estabelecida na terra, na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos desde esse momento as contribuições culturais e costumes dos romanos, dos gregos, dos hebreus, e a instituição da igreja, a igreja primitiva, os pais da igreja. Então nós analisamos esse contexto da relação igreja e Estado romano, as perseguições, o qual a igreja foi afligida no século I, século II, século III, século IV, até o momento em que houve a união entre igreja e Estado. Isso ocorreu no século IV, no governo do imperador romano Constantino. Então nós temos a concepção do Edito de Milão, no ano 313, e nesse período da Idade Antiga, ainda é a Idade Antiga, esse século IV, do ano 313, nós vemos que surge a igreja institucional, surge a igreja por volta do ano 380, no século IV, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Então houve os concílios, o desenvolvimento de um período histórico-filosófico chamado patrística, que a gente diz que é o período dos pais ou padres da igreja. Avançamos, passamos pela patrística, passamos pela filosofia, um momento também histórico-filosófico, chamado escolástica, cujo principal nome da escolástica é Santo Tomás de Aquino. Então vimos o desenvolvimento do racionalismo, humanismo e a transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o advento do Renascimento cultural europeu, e vimos o cenário que se preparou para o desenvolvimento da reforma religiosa. Então nós vimos um contexto nessas 9 aulas, desde o século I até o século XV. Então vimos o desenvolvimento desses aspectos, e na nossa última aula de número 9, nós tratamos alguns aspectos, pontos específicos em relação ao desenvolvimento da escolástica, já no período que nós chamamos de Baixa Idade Média, no contexto da história. E vimos, além do desenvolvimento da escolástica, nós vimos também o desenvolvimento dos pré-reformadores, homens que se levantaram contra a postura da Igreja Católica. A Igreja institucional, ela entrou num processo de deforma ao longo do tempo, e foram agregados à dinâmica da igreja usos e costumes do paganismo. Então isso corrompeu a pureza da igreja, e a igreja ela entra num processo de deforma. E aí surgem homens inspirados pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem de volta à igreja. Então a igreja, ela necessitava de voltar ao princípio, voltar aos dogmas bíblicos, voltar à centralidade de Cristo. Então a igreja passa por esse período de turbulência. Então nós temos esses pré-reformadores que desenvolveram críticas à postura da Igreja Católica, e esses pré-reformadores foram de suma importância para preparar o terreno para a reforma protestante. Então nós vimos os cátaros ou albigenses, vimos também os valdenses ou homens pobres
de Lyon, né, na França. Nós vimos também o desenvolvimento, né, da crítica teológica promovida por John Wycliffe, por Jan Hus, e nós vimos o cenário que foi preparado pelo desenvolvimento do humanismo, do racionalismo, para que fosse sedimentado o terreno para o desenvolvimento e a concepção da chamada Reforma Protestante, ou como alguns livros de história tratam, Reforma Religiosa. Então, hoje, nós vamos entrar nessa dinâmica da Reforma Protestante propriamente dito, né, já que nós já vimos o caminho sedimentado até o desenvolvimento desse episódio, e a gente vai agora começar a observar e traçar alguns pontos específicos no que tange a Reforma Protestante. Peço paciência aos irmãos, né, pois é um assunto muito vasto, um assunto bem complexo. Então eu vou tentar, né, de agir de forma simplória, sintética, visto que o assunto é muito grande, para que os irmãos possam ter uma visão panorâmica, né, do desenvolvimento da Reforma Protestante e dos desdobramentos dessa Reforma Protestante no cenário europeu e, posteriormente, no cenário da América do Norte, inicialmente. Então, nós temos a reforma acontecendo em solo europeu, posteriormente na América do Norte, nas chamadas 13 colônias inglesas da América do Norte. Isso se desenvolve já no início do século XVII, e posteriormente nós temos esse movimento reformista chegando na América Latina, mas aí já no século XIX e século XX nós temos o boom desse movimento. Há um parêntese nesse aspecto de história da Igreja, que é o desenvolvimento do protestantismo no Brasil. Então nós vamos analisar também como foi esse protestantismo no Brasil. Creio que hoje não vai dar tempo da gente analisar essas questões acerca do protestantismo no Brasil, mas nós vamos chegar lá. Amém? Bom, amados irmãos, nós temos a seguinte concepção de reforma protestante ou reforma religiosa. Foi um movimento que abrangeu, como nós já vimos na última aula, aspectos políticos, econômicos, teológicos, propriamente ditos, e social. Então nós temos esses fatos que são marcantes no desenvolvimento da reforma protestante. E o movimento que inicia todo esse processo de reforma protestante foi o que aconteceu na Alemanha, cujo principal expoente foi Martinho Lutero. Então nós temos o interior da Alemanha, onde o desenvolvimento da reforma protestante se inicia, quando Deus move esse homem chamado Martinho Lutero, que ele é um monge agostiniano, ele é um estudante da palavra, podemos falar que ele é um exegeta, e ele queria se aprofundar ainda mais nos estudos acerca das Sagradas Escrituras. E o ambiente onde ele se encontrava, que era a região de Wittenberg, na Alemanha, já não lhe permitia avançar nos estudos teológicos, no estudo da exegese bíblica. Então ele parte para Roma para poder se aprofundar e estudar esses aspectos referentes ao desenvolvimento do seu conhecimento bíblico. E quando ele chega em Roma, ele se depara com uma situação análoga, ele se depara com uma situação totalmente contrária àquilo que ele consegue vislumbrar nas Sagradas Escrituras. Então ele observa que a catedral de São Pedro, ela está em reformas, e a administração da Igreja Católica resolve, vamos falar assim, cobrar uma taxa da população, dos fiéis,
para que haja erário, para que haja recursos econômicos para viabilizar a reforma da Basílica de São Pedro. E uma das formas de se conseguir os tais recursos econômicos para a reforma da Basílica de São Pedro é a chamada cobrança de indulgências. Então, nós temos uma cobrança que, na verdade, é a cobrança do perdão, né? Então, quando a gente fala de indulgência, nós estamos falando do perdão. E esse perdão, essa cobrança do perdão, vai perpassar pela venda de um certificado. Então, Lutero se depara com a praça, né, da Basílica de São Pedro em Roma. Ele se depara com várias mesas onde clérigos vendem um diploma, um certificado de perdão para os fiéis. Então os fiéis pagam por aquela importância e recebem o perdão, né? E isso poderia ser convertido até para aqueles que já tinham morrido. Então poderia se pagar, se comprar o perdão, inclusive de pessoas já falecidas. Então a alma sairia, né, naquilo que aqueles clérigos professavam, a alma do indivíduo sairia do purgatório, desses que já estavam dormindo, já falecidos, sairia do purgatório e iria migrar para os céus, para o paraíso. E Lutero se deparou com aquela realidade e ele confrontou aquilo. Ele volta para a Alemanha, né, para o território alemão, que a Alemanha não existia como país unificado, como a Alemanha ainda nesse contexto do século XVI. Ele volta e ele reage promovendo, tecendo 95 teses contrárias à Igreja Católica, à prática da Igreja Católica. Então essas 95 teses que Martinho Lutero promove contra a Igreja Católica, elas foram afixadas na porta da Catedral de Wittenberg. Elas foram afixadas na porta da Catedral no dia 31 de outubro de 1517. Bom, por que Lutero escolheu essa data para afixar as 95 teses e por que ele fez isso na porta da Catedral de Wittenberg? Quando a gente analisa o contexto histórico, fica bem simples o entendimento. Primeiro aspecto é que a porta das catedrais era como se fosse o jornal daquela comunidade, daquela aldeia e daquela cidade. Então as notícias importantes que deveriam ser veiculadas no seio da comunidade, da população, elas eram afixadas nas portas das igrejas, na porta das catedrais. Então Lutero, quando ele coloca os seus vários escritos, né, suas várias folhas na porta da Catedral de Wittenberg, ele está querendo divulgação, ele está querendo realmente alcançar pessoas. Eu costumo fazer uma comparação mais ou menos assim, de que a porta da catedral de uma igreja na transição da Idade Média para a moderna, ela equivale a um jornal de expressão nacional na televisão, ao horário nobre. Então é mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer. Então é como se ele colocasse um comercial no intervalo de um jornal no horário nobre da TV brasileira. Então é mais ou menos isso. Então Lutero ele coloca isso, coloca as 95 teses na porta da catedral com essa intenção. E por que ele escolheu o dia 31 de outubro? Ele fez isso também em virtude do dia seguinte, pois o dia seguinte seria o dia 1º de novembro. E o dia 1º de novembro, no calendário católico, é o dia de Todos os Santos. Então era um dia litúrgico, era um dia de missa, era um dia que as pessoas devotas iriam em massa frequentar a catedral.
Então ele escolheu a data também de forma pensada, premeditada, porque iria ter uma grande reunião de pessoas na porta da Catedral de Wittenberg. Então, por isso que ele escolhe o dia 31 de outubro, em virtude do dia seguinte, que seria o dia de grande circulação de pessoas, e é por isso que Martinho Lutero coloca na porta da Catedral. Então, são ações premeditadas de Martinho Lutero. Então, Lutero rompe com o centralismo hermenêutico da Igreja Católica. Quando ele coloca as 95 teses, ele está colocando que cada indivíduo pode interpretar e analisar a Bíblia. Então isso se configura num rompimento hermenêutico, porque só a Igreja Católica ela poderia promover a interpretação dos textos sagrados. Então há um rompimento com esse centralismo da Igreja Católica no que diz respeito à análise, à leitura e à interpretação das Sagradas Escrituras. Então Lutero, naquelas 95 teses, ele promove uma abolição, ao culto aos santos, ao culto às imagens. Ele abole aqueles variados sacramentos que a Igreja Católica defendia, e ele mantém apenas dois, apenas o batismo e a Eucaristia. Com certeza, a Igreja Católica iria se retratar, iria se movimentar, e tivemos Lutero sendo excomungado. Primeiro ele é convocado a se retratar, e a gente chama esse episódio de Dieta de Worms. Então isso ocorre em 1521. Então Lutero ele é obrigado a se retratar, se explicar, mas Lutero não comparece nessa reunião. Então ele é excomungado pela Igreja Católica. Então ele sai, ele é tirado, o nome dele é tirado do rol dos salvos, visto que a Igreja Católica, nesse entendimento, ela era a única mediadora entre Deus e os homens. Então, nesse sentido, Lutero perde a ideia de salvação de acordo com o catolicismo. Lutero recebe proteção da nobreza alemã, pois ele corria o risco de ser perseguido pela Inquisição e ser torturado e executado pela Inquisição. Ser queimado vivo na fogueira, por exemplo, era uma das penas mais comuns nesse sentido, depois de uma sessão de tortura. Então Lutero ele recebe abrigo dos príncipes da nobreza alemã e ele fica refugiado no castelo de Wartburg. Então no castelo de Wartburg ele fica lá sob a proteção desses príncipes, e é nesse castelo, nesse asilo político, vamos colocar assim, que ele promove a tradução da Bíblia. Então a Bíblia é traduzida do latim para o alemão. Uma das intenções de Lutero era tornar acessível o conhecimento bíblico para o povo, visto que as missas eram em latim e o povo, a língua latina já não era mais falada pela população. O latim era uma língua já morta nesse contexto. Então só o clero sabia o latim. Então as línguas nacionais já estavam bem desenvolvidas nesse momento histórico do século XVI. Então as línguas como o espanhol, o italiano, o alemão, o português, essas línguas já estavam bem difundidas, e o latim era uma língua única e exclusivamente utilizada pelos clérigos, pela Igreja Católica. Bom, o próximo passo, nesse sentido da relação entre Lutero e a Igreja Católica é o que a gente chama de Dieta de Spira. Essa Dieta de Spira, do ano de 1529, ela proibia o desenvolvimento de um movimento reformista.
Então, na Dieta de Spira, Lutero e os nobres, eles são pressionados a se retratar. Porém, eles emitiram um documento e eles protestavam contra essa imposição da Igreja Católica. Então, em virtude desse documento da Dieta de Spira, de 1529, é que eles são apelidados de forma pejorativa de protestantes. Então, é nesse momento histórico que se ganha a alcunha de protestante. Então, nesse sentido, se torna protestante todo aquele que diverge teologicamente da Igreja Católica Apostólica Romana, naquilo que a gente pode chamar também de igreja institucional. E um outro ponto clássico e característico do movimento de Lutero é a Confissão de Augsburg. Então, essa Confissão de Augsburg, ela é do ano de 1530 e foi elaborada por Filipe de Melanchthon, que era um dos apoiadores, um dos auxiliares de Lutero, e ela contém as bases fundamentais da doutrina luterana. Entre vários pontos, vou citar alguns para os irmãos: a salvação pela fé, a livre interpretação do texto bíblico, a negação do celibato, a negação da adoração às imagens, a realização dos cultos, das reuniões dos crentes na língua nacional, são pontos característicos e marcantes dessa Confissão de Augsburg, que, de certa forma, ela organiza e orienta aquilo que a gente pode chamar de doutrina protestante. A paz de Augsburg também é um ponto alto nesse contexto da reforma promovida por Lutero. Essa paz de Augsburg, ela é de 1555. E por que esse documento é importante? Porque na Alemanha nós temos conflitos religiosos. Então, esses conflitos religiosos, eles vão gerar instabilidade política e um caos no contexto social. Então, em virtude dessa situação e para evitar esse caos social, o governo da região da Alemanha, eram vários estados independentes um do outro, mas que compartilhavam de uma mesma cultura, de um sentimento nacionalista. Então havia uma unidade cultural, mas cada um desses estados eram independentes, tinha o seu próprio governante, tinha o seu próprio príncipe. E nesse sentido, a Confissão, a Paz de Augsburg, de 1555, ela promove, de certa forma, uma estabilidade político-religiosa no cenário alemão. Ocorre que usa-se um princípio, em latim é cuius regio eius religio, e o que significa? De quem é a região, dele siga a religião. Ou seja, de quem é a religião, dele siga a religião. De quem é a região, dele siga a religião. O que isso significa, irmãos? Isso significa que a religião de cada estado alemão vai ser resolvida a partir da escolha do governante, do príncipe. Então, o Estado vai seguir a religião do seu príncipe, do seu governante. Nós temos aí, nesse sentido, ainda, nesse momento do século XVI, nós temos uma unidade entre igreja e Estado. Então, se você nascer nesse contexto histórico, se você nasce numa região católica, você já nasce católico. Se
Se você nasce numa região protestante, luterana, você já nasce luterano, já nasce protestante. Então, nesse sentido, havia uma unidade entre igreja e Estado, e depois isso vai ser confrontado mais à frente. Um outro reformador importante é Ulrich Zwinglio. Então, Zwinglio, ele também é um desses reformadores, de extrema importância para o desenvolvimento do protestantismo no mundo ocidental, e ele se inspira em Lutero também. Então, ele condena os sacramentos, ele segue boa parte daquilo que Lutero professou, e Zwinglio desenvolve a sua teologia reformada na região da Suíça, na região de Genebra. E em Genebra ele é convocado para um debate público, para expor às autoridades as suas questões teológicas, e para que seja resolvido esse problema na cidade, já que nós falamos de um contexto em que o Estado e a religião andam juntos. Então há uma aliança nesse sentido entre o Estado político, a questão política, e a religião. Então ele apresenta nessa reunião pública, ao qual ele é convocado, 67 artigos defendendo a sua visão reformada de teologia. A supremacia da graça de Cristo, a salvação somente pela graça, a autoridade das Escrituras em relação à tradição da Igreja. Enfim, ele confronta o desenvolvimento da postura da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha muitas falhas, muitas crises. A Igreja Católica promovia um misticismo exacerbado no contexto social. A Igreja Católica promovia o desenvolvimento de um aspecto sincrético entre as doutrinas dos povos europeus e do cristianismo. Então ela aglutinava essas questões, e isso foi confrontado por Zwinglio. Ele também era contra a tradição ser maior do que a revelação dada por Deus nas Escrituras. Então, em 1528, Zurique, na Suíça, se torna o primeiro estado declaradamente protestante no cenário europeu. E a Bíblia ela é traduzida na linguagem popular também. Então, o Zwinglio ele é importante, pois ele lança os alicerces, o fundamento da fé reformada na Suíça de língua alemã, de tradição alemã. E o trabalho de Zwinglio foi importante, pois ele abre o caminho para aquele que é chamado o Príncipe de Genebra, que é João Calvino. Então vamos agora fazer uma análise do que foi a reforma calvinista. Bom, Calvino ele é considerado um dos maiores teólogos da Igreja depois de Agostinho de Hipona. Então, Agostinho de Hipona ele é visto como um grande pensador, um grande filósofo, um grande teólogo, e depois desse grande pensador, o próximo que surge nesse sentido, muitos consideram, a tradição histórica considera João Calvino como esse grande pensador da história da Igreja. Calvino ele é radicado na França, ele é francês, mas ocorre que a França está em polvorosa. A França está sofrendo em virtude das crises de religião. Então nós temos católicos versus protestantes no cenário francês, e Calvino passa a ser perseguido. Então ele vai fugir e vai encontrar a região da Suíça para poder se abrigar. Ele defende a ideia
de que um concílio, né, o que era comum, a tradição, né, dos homens do concílio, né, a palavra do Papa, por exemplo, era infalível. E Calvino ele é contrário a esse posicionamento. Calvino ele defende a ideia de que um concílio só tem validade se as decisões desse concílio estiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Então nós temos um embasamento, né, da palavra e não, né, o que se oficia nesse sentido. Então o que dá autoridade ao ofício é a palavra e não o ofício, a posição é que dá autoridade a algum tipo de questão no âmbito teológico. Então Calvino ele promove, ele flutua promovendo uma harmonização entre as escrituras e a teologia dos pais da igreja. Aqueles homens que nós vimos lá atrás nas nossas aulas, que lançaram os fundamentos e alguns defenderam a fé em meio aos ataques de dentro e de fora da igreja, né? Os pais apologistas e os pais polemistas, né? Esses que defendiam a igreja, tanto dos ataques externos, né, numa defesa da fé, numa apologia, quanto dos ataques internos, ou seja, o surgimento das heresias. Então nós temos os pais polemistas. Ocorre, amados irmãos, que Calvino, ele, como era um grande teólogo, ele funda uma academia, uma escola bíblica em Genebra, e essa escola bíblica ela se torna referência no ensino teológico, né, na doutrina reformada para toda a Europa. E uma das principais obras, né, da doutrina da teologia calvinista, né, é As Institutas, né, de autoria do próprio João Calvino. Nesse sentido, desenvolvendo-se o processo de reforma protestante, surge um grupo que não se fala tanto deles, mas eu vou passar aos irmãos em virtude da situação de que esse grupo ele causa uma certa confusão quando se fala desse grupo. Então nós vamos falar de uma forma, vou tentar ser bem sintético, em virtude do tempo, deixa eu até controlar ele aqui, para que a gente possa ter um entendimento pleno e panorâmico desse grupo que surge no contexto da Reforma Protestante. Então nós temos os anabatistas, e nós vamos incluir os anabatistas dentro de um aspecto que eu vou falar para os irmãos, vou chamar de reforma radical. Então a reforma ela veio se transcorrendo e de certa forma ela é uma reforma radical, pois rompe com os dogmas e os fundamentos da Igreja Católica. Então nós temos essa questão. E nesse sentido nós temos os anabatistas promovendo uma reforma nesse sentido, sendo que os anabatistas eles foram um tanto radicais em virtude de alguns acontecimentos que nós vamos ver aqui. Bom, então nós temos a seguinte situação, amados irmãos. Primeiro vamos falar do termo anabatista. Nós temos esse prefixo, né, ana, e a gente pode compreender como novamente. Então vamos falar assim, os anabatistas, eles vamos traduzir por rebatizar, né? Esse prefixo ana é novamente, ou é de novo, então é rebatizar. Então eles podem ser chamados de rebatizadores, ou também tem um outro sentido, esse ana. Ele pode dar um sentido de negação, ou seja, então eles podem ser chamados de rebatizadores e podem ser chamados também de negadores, ou seja, aqueles que negam o batismo.
né? E que tipo de batismo eles negam e por que eles são rebatizados. Como eu disse anteriormente aos irmãos, nesse contexto em que nós temos a união entre Estado e religião, nós temos a seguinte concepção: o indivíduo nasce num determinado território e nesse determinado território que ele nasce, ele já é incluído na religião daquele território. Então, se ele nasce num território católico, ele nasce e é batizado de acordo com o catolicismo. Se ele nasce num território luterano, ele é batizado de acordo com os ritos do luteranismo. Então, o indivíduo, ele não tem a opção de escolher a sua religião, de professar uma fé voluntária. Então, os anabatistas, eles se rebatizam porque eles negam o batismo anterior, pois não é, na concepção dos anabatistas, não é um batismo voluntário. Então, por isso que eles se batizam novamente na idade adulta, porque eles negam aquele primeiro batismo, visto que não foi feito de forma voluntária e consciente do indivíduo, visto que ele foi batizado quando criança. Então, os anabatistas, eles são chamados assim porque eles eram batizados quando atingiam a idade adulta, quando atingiam a maturidade. Então, eles desconsideravam, o que eu vou chamar aqui, irmãos, eles desconsideravam o batismo institucional. Então, eles desconsideravam essa forma de batismo. Eles não concordavam com o batismo institucional, ou seja, aquela religião estatal, aquele batismo por causa da religião do Estado, seja ele católico, seja ele luterano, seja ele zwingliano, eles não concordavam, tá? O pai, vamos chamar assim, né, entre aspas, né, o pai do anabatismo é um clérigo, um homem chamado Conrad Grebel. Então, ele viveu entre 1468 e 1526. Então, Conrad Grebel, ele era um partidário, um adepto da doutrina de Zwinglio, e ele, inclusive, era amigo, companheiro de Zwinglio. Só que ele rompeu com Zwinglio em virtude da questão do batismo. Os anabatistas, eles analisavam, as escrituras, eles buscavam um entendimento da palavra do Senhor, e nesse sentido nós vamos ver a figura de Grebel, fazendo uma interpretação das Sagradas Escrituras, e ele entende que o batismo o qual ele foi participante não é um batismo válido. E aí ele vai na praça pública e se batiza. Então isso causa um escândalo naquele contexto. E nesse sentido, esse ato dele se rebatizar, isso causa justamente o rompimento de Zwinglio e Grebel. Então Grebel passa a ser considerado o pai dos anabatistas. Quando a gente fala de anabatista, parece que é um grupo homogêneo, mas não é bem assim, irmãos. Os anabatistas, eles podem ser subdivididos em subgrupos. Então nós vamos fazer uma breve subdivisão desses anabatistas. Eu vou dar 3 subdivisões para esses anabatistas. Então, eles podem ser chamados de bíblicos, vamos colocar assim, entre aspas. Então, nós temos os anabatistas bíblicos, que eu vou falar deles. Nós temos os anabatistas radicais.
E dentre os radicais, a gente ainda pode subdividi-los. Né? Por exemplo, nós temos os radicais místicos, né, espiritualistas, apocalípticos ou escatológicos. Então nós temos aí 4 nomes para chamar esses anabatistas radicais. E nós temos também os anabatistas racionalistas. Então nós temos 3 grupos de anabatista. Então anabatista, ele acabou sendo um termo pejorativo para falar daqueles grupos que rompiam com o batismo institucional. Mas a gente não pode tecer uma teologia, né, uma doutrina comum aos anabatistas, visto as várias vertentes teológicas anabatistas e as suas variadas subdivisões. Então nós vamos falar rapidamente desses grupos. Primeiro, nós vamos falar dos anabatistas, vamos chamar assim, de bíblicos. Então esses anabatistas, eles rejeitam as imagens, rejeitam a tradição católica, eles são pacifistas, né? Ou seja, esses anabatistas, eles não pegam em armas, eles não promovem violência. Se eles são atacados e afligidos, eles aceitam aquela condição, eles se entregam, por exemplo, para a morte, se for o caso, mas eles têm uma postura totalmente mansa, totalmente pacífico, né? Eles se valem, né, da estrutura do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, emitido pelo nosso Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, né, entre os capítulos 5 e 7. Então eles defendem aquela ideia de que bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Então eles se valem dessa estrutura, dessa doutrina bíblica, para ter essa postura pacífica. Eles são congregacionais, ou seja, eles se reúnem e visam o coletivo. Eles procuram harmonizar as propriedades, procuram harmonizar, né, os alimentos, procuram harmonizar o uso de animais, a lavoura, a terra. Então eles são congregacionais nesse sentido. Eles são inclusivos. Esses anabatistas, eles são importantes porque eles permitem, né, a participação litúrgica, né, de mulheres. Então, mulheres podem não apenas participar, congregar, mas mulheres podem ministrar, né? Eles também são inclusivos porque os pobres também podem congregar e ministrar também e ser consagrado ao ministério. Então veja, nós estamos no século XVI e nós estamos vendo, né, os anabatistas, esses chamados anabatistas bíblicos, já com um processo de inclusão. Então eles já promovem uma inclusão de mulheres, uma inclusão de pobres no desenvolvimento, né, do processo da congregação, né, no processo da igreja. Eles já entendem que todos são um em Cristo. Então essa é a visão, né, dos anabatistas chamados bíblicos. Eles são os que mais deixaram uma influência para o cristianismo no mundo ocidental. Né? Por exemplo, nós temos, se nós temos mulheres, né, sendo diaconisas, por exemplo, é porque usa-se essa prática dos anabatistas. Os anabatistas, eles desconsideram se o indivíduo é oriundo de escravidão. Então isso é uma prática muito pertinente que mostra o nível de sensatez e de Cristo vivendo neles. Esses anabatistas, eles podem ser caracterizados por alguns nomes importantes dentro desse quesito, né? Nós temos Menno Simons. Esse Menno Simons,
ele estava na Holanda, e eles vão ser chamados para eles se, vamos dizer assim, se desvincularem da ideia de ser anabatista, porque nós vamos ver que ser anabatista não vai ser muito bom quando a gente analisar os radicais. Então eles passam a ser chamados de menonitas, esses anabatistas que seguem Meno Simons. Então eles são chamados de menonitas. Nós temos Jacob Amann, que também é um anabatista e que, em virtude do seu nome, Amann, os seus seguidores, os seguidores desse anabatista Amann, eles migram para as 13 colônias inglesas na América do Norte. Então eles migram e eles lá fundam uma comunidade chamada Amish. E eles existem até os dias de hoje nos Estados Unidos, os Amish. Os Amishes, por exemplo, eles não servem ao exército, eles não fazem juramento à bandeira, eles não respeitam algumas leis civis e eles são amparados pela Constituição dos Estados Unidos por isso. Eles não precisam respeitar leis de trânsito, porque eles andam com suas carroças no interior dos Estados Unidos e eles não precisam respeitar as leis de trânsito. Então os Amish, eles tentam levar uma vida austera. Um ponto interessante também dos Amish é que eles defendem a poligamia, e eles eram até pouco tempo atrás, eles eram vistos com maus olhos nos Estados Unidos, mas eles dizem que estão seguindo a tradição dos patriarcas, sendo defensores e adeptos da poligamia. Então eles levam a uma interpretação radical das Sagradas Escrituras. Então os Amish nos Estados Unidos é um exemplo clássico de anabatista. E os anabatistas, como nós temos um grupo ligado, por exemplo, a Meno Simons, que são pacíficos, tanto na Inglaterra quanto na Holanda. Então a tradição diz que a Igreja Batista ela surge em virtude desses anabatistas que são pacíficos, surge na Inglaterra, se desenvolve na Holanda e depois tem um grande viés nos Estados Unidos a partir do ano de 1639, ou seja, quase a metade do século XVII. Então nós temos essas questões. Temos os anabatistas que são chamados radicais. Esses radicais, que também são chamados místicos, espiritualistas ou apocalípticos, esses anabatistas, eles eles se desenvolveram a partir de um quadro, a partir de um cenário. E qual era o cenário? Principalmente na Alemanha. O cenário era um cenário de fome, um cenário de miséria, uma crise na igreja, pois esta não atentava para essas questões sociais. Esses anabatistas radicais, eles não davam uma ênfase às Sagradas Escrituras, mas viviam em virtude daquilo que profetas traziam como revelação de Deus no meio deles. Então nós temos muitos profetas, muitos homens que dizem ter visões e revelações de Deus no meio desses anabatistas radicais. E um dos principais nomes é do líder Thomas Müntzer. Então Thomas Müntzer é um dos principais líderes desses anabatistas radicais. Eles são chamados místicos ou espiritualistas justamente por causa dessa crença de profetas que se levantam no meio deles para trazer a revelação de Deus. Eles entendem que o tempo das Escrituras passou, houve um cessacionismo no tempo das Escrituras e eles vivem sob a influência de profetas. Então, por isso que eles são chamados místicos ou espiritualistas. Eles também são chamados de apocalípticos porque eles entendem que estão vivendo o tempo do Apocalipse.
Eles entendem que a fome, a miséria, as doenças e as guerras que são enfrentadas, eles entendem que o tempo do milênio é o tempo que eles estão vivendo, se aproxima. Então, o que eles têm que fazer? Na visão de Thomas Müntzer, eles precisam pegar em armas e a luta precisa ser travada contra essas hostes malignas representadas, nesse caso alemão específico, representadas pelo governo alemão, pelo exército alemão. Então, esses anabatistas radicais, eles não são pacíficos, pelo contrário, eles usam armas e, às vezes, ferramentas e utensílios do campo, como foice, como aquele garfo, como enxada, e eles vão para a luta contra os exércitos do Império Alemão. Então, eles sofrem em virtude do conflito contra um exército profissional, né? E esses anabatistas são exterminados, eles são perseguidos dentro desse contexto. E um outro grupo de anabatistas são os racionalistas, né? Eles são humanistas, eles defendem o uso da razão, né? Eles têm a Bíblia, mas também entendem que a razão humana também pode levar ao pleno conhecimento de Deus, né? Um dos principais nomes é Miguel Servet. Então esse é um dos nomes. Eles são unitaristas. Por exemplo, quando nós temos uma doutrina unitarista, essa doutrina significa que eles entendem Deus como um só. Não há uma concepção de trindade. Então, muitos desses grupos unitaristas, eles vão ver a figura do Senhor Jesus e vão entender que o Senhor Jesus, ele é um ser criado, um ser semideus, né, ou um Deus de segunda classe, de segunda categoria, e que Deus está acima. Deus está acima, Jesus tem um outro nível de divindade e eles não creem nessa questão da trindade. Então, esses anabatistas racionalistas, eles negam a trindade. Então, nós temos esses três grupos, né, diferenciados de anabatistas. Então, agora eu espero que os irmãos compreendam por que, por exemplo, né, os anabatistas bíblicos, né, esses grupos não querem ser associados aos anabatistas radicais, em virtude da prática dos radicais e que eles foram perseguidos por onde eles passaram. Vamos falar de um outro aspecto, né, da reforma protestante, e agora a gente vai falar da reforma na Inglaterra. Então, na Inglaterra, nós temos o desenvolvimento da chamada reforma anglicana. Bom, essa reforma, ela é uma reforma nacional, né? O termo anglicano, né, faz menção aos povos que habitavam a antiga região das Ilhas Britânicas, os povos anglos. Pronto. Só beber uma água, pessoal. Então, ocorre que nessa Inglaterra nós temos uma crise religiosa, política, uma crise econômica, uma crise ética. Todos esses fatores, eles vão ser importantes para o desenvolvimento da chamada reforma na Inglaterra, da reforma anglicana. Só que o principal fator para a Inglaterra romper com a Igreja Católica não é religioso. O principal fator é uma questão pessoal. Então nós temos o desenvolvimento da Igreja Anglicana, ou seja, o rompimento da Igreja Inglesa com a Igreja Católica a partir da ação do rei da Inglaterra. Então o rei da Inglaterra, ele era Henrique VIII. Esse rei Henrique VIII, ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina
de Aragão. Ocorre que essa princesa espanhola já não cabia mais no casamento, né, a aliança política que foi traçada em cima desse casamento, já não cabia mais, pois a Inglaterra se tornara inimiga da Espanha. E um outro fator é que essa princesa espanhola, ela só tinha dado filhas, só tinha dado uma descendência de mulheres para Henrique VIII. Acreditava-se que a culpa era da mulher nesse contexto do século XVI. A culpa era da mulher de só gerar mulheres, né? O homem não é, o homem era isento nesse sentido. Então o que ocorreu? O rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele traçou uma situação para fazer uma nova aliança política. Então ele faz uma aliança política com a Áustria. E ele já estava comprometido a casar-se, visto que nesse sentido, né, nessa Europa da era moderna, também na Idade Média, mas na Idade Moderna, as alianças políticas elas eram estabelecidas a partir de casamentos. E o rei da Inglaterra se comprometeu a casar com a princesa da Áustria, que era Ana Bolena. Só que ele precisava se divorciar, né, anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Ele foi até o Papa e o Papa negou, claro, o divórcio ou a anulação do casamento dele. Bom, em virtude dessa recusa papal a negar o rompimento do casamento de Henrique VIII, então, ele rompeu com a Igreja. Ele rompe com a Igreja, isso através de um documento. Esse documento é do ano de 1534. E a gente chama esse documento de Ato de Supremacia. Então, o Ato de Supremacia, ele caracteriza o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. E todas as igrejas estabelecidas na Inglaterra passam a ser a Igreja Nacional Inglesa, ou Igreja Anglicana. Então a Igreja Anglicana, ela surge não por uma questão teológica, mas ela surge em virtude de um desejo, de um capricho do monarca inglês em romper com a Igreja Católica. Ele, o monarca inglês, Henrique VIII, se torna o líder da Igreja na Inglaterra. Então a Igreja Nacional Inglesa, ela ganha esse nome, ela oficialmente é estabelecida no ano de 1536. Então nós temos esse momento do século XVI surgindo uma Igreja Nacional na Inglaterra. Ocorre que essa Igreja Anglicana, ela se separa da Igreja Católica na sua forma administrativa. Mas o que ocorre? As questões doutrinárias, vamos chamar isso, a sua eclesiologia, ela continua católica. Então ela continua crendo, por exemplo, no celibato, ela continua crendo na confissão auricular. Essa igreja inglesa, ela crê na transubstanciação, né? Só para lembrar os irmãos, a transubstanciação, que é o processo da Eucaristia, né? Os elementos, né, da ceia, pão e vinho. A Igreja Católica entende, e a Igreja Anglicana também, que ocorre a transubstanciação. Isto no momento da liturgia, da missa, ali o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. Então eles estão ali representados, materializados, corpo e sangue. Por isso que os católicos, eles não mordem a hóstia. Eles colocam na boca e eles ficam ali com ela até ela derreter, porque eles entendem que aquilo é o corpo, então eles não podem maltratar o corpo de Cristo. Então essa doutrina, ela é chamada transubstanciação.
Então, essas questões políticas que motivaram o desenvolvimento da reforma anglicana. Ok? Então, a reforma anglicana ela é um caso bem à parte, bem específico. A Igreja Anglicana ela tenta até seguir uma doutrina calvinista. Há depois um processo de aglutinação, vamos chamar assim de sincretismo, entre a doutrina calvinista e a doutrina católica no curso da eclesiologia da Igreja Anglicana. Bom, amados irmãos, esses são os principais movimentos protestantes, né, que nós tratamos, ou seja, nós tratamos da reforma luterana, tratamos da reforma zwingliana, tratamos da reforma calvinista, tratamos da reforma radical, ou seja, os anabatistas, e vimos agora, por fim, a reforma anglicana. Vamos trazer agora alguns pormenores, algumas consequências desse movimento reformista. Bom, seguindo esse traço da reforma, nós temos consequências. E que consequências, que legado a reforma protestante deixou para o mundo ocidental? Então nós temos a palavra de Deus, ela muda o curso da história da civilização ocidental. Então nós temos várias doutrinas e aspectos que vão tecer um padrão para o mundo ocidental. Por exemplo, a formação dos Estados Unidos ela é fundamentada justamente na liberdade da doutrina protestante. A formação dos Estados Unidos é nesse sentido. Nós vamos ver mais para frente esse desenvolvimento. Então, nós temos um legado da reforma no mundo ocidental. Nós temos também a Bíblia atingindo as populações. Antes da reforma protestante, a Bíblia ela era apenas lida na língua latina. Então, a Igreja Católica ela tinha esse centralismo hermenêutico e só entendia boa parte da missa só quem era versado em latim. E só quem era versado em latim eram os membros da Igreja Católica, aqueles que tinham cargo, ou seja, o clero, eles que lidavam com a língua latina. As populações já não concebiam a língua latina, visto o desenvolvimento e o avanço das línguas neolatinas, como eu já citei anteriormente, a língua portuguesa, língua espanhola, italiano, francês, romeno. Então essas línguas já eram popularizadas, e fora as línguas também do tronco teutônico, como o alemão, por exemplo. Então nós temos essas línguas sendo popularizadas. A população normal, os leigos, falam as línguas da sua população e não usam mais o latim. Então, a Bíblia ela era inacessível para essas populações. E o que a reforma protestante faz? Ela traz a Bíblia na linguagem do povo. Uma das primeiras ações de Lutero ao romper com a Igreja Católica foi justamente promover a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Então nós temos esse foco da reforma, vamos chamar assim, na centralidade da palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso, inclusive, altera a arquitetura das igrejas. Veja que interessante. Nas igrejas católicas, nesse contexto, e algumas até hoje, a gente pode observar que a missa ela ocupa o centro do espaço. Como assim? O que era a missa? A missa ela era uma encenação. Ela era uma encenação em latim da morte de Cristo. E o que ocorria? O que os reformadores fizeram?
Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir naquela catedral que tem lá em Petrópolis. Em Petrópolis tem uma catedral, uma igreja católica, e é um ponto turístico da cidade. Nessa catedral nós temos um exemplo clássico de como era a missa no período medieval e da Idade Moderna. Por quê? No centro ali da nave da igreja nós temos o espaço para a encenação da missa. E o púlpito fica, quando nós entramos nessa igreja em Petrópolis e avançamos pela nave da igreja, o púlpito ele fica no canto à esquerda de quem entra. Então quem entra no templo vai observar lá na frente que o púlpito ele fica no canto à esquerda. Aí tem que subir uma escadinha e o púlpito é pequenininho no cantinho à esquerda. Isso era uma configuração das igrejas no período medieval e na Idade Moderna também. E o que os reformadores fizeram? Os reformadores tiraram a missa, tiraram a encenação, tiraram as imagens da nave da igreja, pegaram o púlpito que era no cantinho, pegaram o púlpito e colocaram o púlpito no centro da nave da igreja. Parece que é só uma arrumação de material, mas na verdade há um simbolismo nisso. Por quê? A palavra de Deus, ela que é o centro, porque ela é a expressão do Logos de Deus, e o Logos de Deus é o próprio Cristo. Então, quando a palavra ela é colocada no centro da nave da igreja, quando o espaço da palavra, quando o púlpito é colocado no centro da igreja, nós temos uma simbologia, que o que importa para a igreja é Cristo e a sua palavra, como o apóstolo Paulo ele escreve em Colossenses capítulo 3, o versículo 16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então a palavra ela deve ser o centro do culto, porque o Cristo é o Logos de Deus e é a própria palavra, ele é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne. Então a palavra de Deus ela é central no culto ao Senhor. Então isso é um traço importantíssimo que caracteriza, deixa eu ver o tempo aqui, que caracteriza o desdobramento da Reforma Protestante, consequência da Reforma Protestante. Amém, irmãos? Vamos dar sequência, ainda temos tempo. Então nós vamos agora avançar no período sequente à Reforma. Então nós vamos chamar essa fase de pós-Reforma Protestante e como fica, a Europa após o desdobramento da Reforma Protestante. Bom, vamos ver. Nós temos a Igreja Católica atuando no sentido de tentar barrar, conter e frear a expansão do protestantismo no cenário europeu. E aí a Igreja Católica vai chamar isso de Reforma Católica, E há um outro nome para isso também, Contra-Reforma. Os católicos não gostam muito dessa nomenclatura, Contra-Reforma, porque dá a ideia de que eles estão realmente tentando barrar, frear, impedir o avanço da doutrina protestante, da tal liberdade de expressão e liberdade religiosa. Então, hoje, os católicos, nos estudos, nas áreas acadêmicas, enfim, eles não gostam que usem muito esse termo contra-reforma. Mas, de fato, os católicos tentaram, de várias maneiras, impedir justamente o avanço do protestantismo no cenário europeu. Então a Igreja Católica promove um evento que a gente vai chamar de Concílio de Trento, que foram uma série de reuniões
né, organizadas pela Igreja Católica para tomar medidas visando, né, justamente impedir a expansão do protestantismo, seja ele luterano, calvinista, anglicanista, zwingliano, anabatista. Então nós temos a Igreja Católica lutando para tentar reconquistar o controle, o domínio, a hegemonia na religiosidade no cenário da Europa Ocidental. Ocorre que a Igreja vai promover essas variadas reuniões, Concílio de Trento, que fica na Itália, próximo a Roma, e dessas reuniões surgem algumas medidas. Então a Igreja Católica ela passa a exigir do seu clérigo um preparo, né? Então a Igreja Católica, vamos dizer assim, ela melhora, né, os seus quadros, ela tenta, né, harmonizar, né, os seus quadros de acordo com a nova dinâmica, lembrando que nós estamos num período que é pós-renascimento cultural europeu, né, ou seja, o humanismo, racionalismo, cientificismo estão em voga. Então a Igreja ela tenta trazer isso para a sua baila, à tona. Então nós temos essa tentativa, né, de avanço no conhecimento dos clérigos, né, da Igreja. Então há uma formação no catecismo católico, né, nas universidades católicas. Então há uma exigência para os seus clérigos. A Igreja Católica ela passa a fiscalizar mais a moral, a ética e os bons costumes dos seus clérigos também. A Igreja Católica ela faz uma lista de livros proibidos aos católicos. Essa lista fica conhecida como Index. Então, o Index é justamente essa lista de livros proibidos aos católicos, ou seja, são livros que trazem, de alguma forma, uma visão reformada, que vão confrontar justamente os dogmas da Igreja Católica. Um outro ponto importante do Concílio de Trento é a organização da chamada Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, né, que é uma companhia como se fosse um pelotão militar em que aqueles clérigos chamados jesuítas, eles ganham uma formação militar. Essa ordem, né, de cavaleiros, vamos chamar assim, é uma tentativa de trazer à tona o que se fez na Idade Média com a formação de ordens cavaleirísticas. Os irmãos devem lembrar cavaleiros templários, hospitalários, né, que surgiram no contexto das cruzadas. Então é uma tentativa da Igreja Católica de trazer novamente à tona esse espírito militar cruzadista, né, para esse momento da Idade Moderna, para combater agora a heresia que é o protestantismo. Então nós temos a ordem dos jesuítas atuando principalmente no Novo Mundo. Então, nós estamos falando de um momento da Idade Moderna em que o Novo Mundo foi descoberto, né? Então os europeus chegaram no continente americano, né? Então Colombo chegou na América Central em 1492 e tem todo aquele domínio para a Espanha, né? Não só a América Central, mas parte da América do Norte e a maior parte da América do Sul sob domínio espanhol. E nós temos os portugueses chegando no Brasil com Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Então nós temos justamente essas duas áreas dominadas, né? Nós temos a América, vamos dizer assim, dominada pelas duas superpotências europeias nesse contexto, que era a Espanha e Portugal. Então esses são os países em que o catolicismo é mais forte, Portugal e Espanha. E a ordem dos jesuítas atua sistematicamente com mais ênfase na tarefa de evangelização dos nativos americanos, né? Dos astecas,
dos incas e dos índios americanos. Então nós temos a Companhia de Jesus atuando como um braço militar, um braço forte da Igreja Católica, e esse braço foi fundado por Inácio de Loyola, um católico fervoroso e militar, e dava essa formação militar para esses clérigos. E um outro aspecto da Igreja Católica que visa reforçar o catolicismo é a reativação e o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, Tribunal da Inquisição, em que os hereges eram perseguidos, presos, torturados e a maioria deles eram executados. A principal forma de execução era a morte na fogueira. Então a Igreja Católica fez uma perseguição ferrenha, tremenda. Milhares de pessoas foram exterminadas e torturadas nesse período de pós-reforma protestante. Então nós temos esse braço da Igreja Católica tentando ganhar novamente espaço, se reestruturar e impedir, ainda que fosse pela força e pela violência, a expansão dos ideais protestantes. Um outro aspecto que a gente vai observar também nesse sentido de pós-reforma protestante é o surgimento de alguns grupos que querem realmente retornar, voltar à essência do culto cristão. E principalmente, vou falar desse grupo, principalmente isso está evidenciado no grupo dos puritanos. Então nós temos o desenvolvimento deste grupo famoso, conhecido, que se desenvolveu na região da Inglaterra. Então os puritanos eles surgem nesse contexto pós-reforma, no século XVI, na Inglaterra, e eles são chamados de puritanos porque eles reivindicavam e buscavam uma igreja que fosse pura, uma igreja que tivesse uma doutrina bíblica fundamentada única e exclusivamente na palavra do Senhor, em sua forma de culto, em seus cânticos, em sua forma de governo. Então, esses são os ideais dos puritanos ingleses. Esses puritanos ingleses, eles eram, em sua maioria, anglicanos, ou seja, eles faziam parte daquela igreja nacional inglesa, mas, de alguma forma, eles entendiam que aquela igreja ela estava distante dos ideais bíblicos, lembrando que boa parte da eclesiologia anglicana estava fundamentada no catolicismo. Então nós temos que lembrar desse aspecto. Então, amados irmãos, nós temos o desenvolvimento dessa doutrina puritana, que basicamente é de confissão calvinista. Então os anglicanos são em sua maioria calvinistas, e eles rejeitam a Igreja Católica e rejeitam o ritualismo da Igreja Anglicana. Então eles rejeitam tudo isso, Então eles colocam a Bíblia acima da tradição. Então esses puritanos colocam a Bíblia acima não só da tradição, mas acima da autoridade desses clérigos. Então nós temos alguns nomes importantes do puritanismo inglês. Nós temos nomes como William Tyndale, um dos importantes puritanos desse contexto, John Hooper, John Knox, que esse é na Escócia, e a partir de John Knox nós vamos ver o desenvolvimento da doutrina da igreja presbiteriana. Nós temos John Owen, esse é muito famoso, John Owen, um dos mais famosos puritanos. Ele escreve uma obra famosa em 1648,
E essa obra ela é chamada A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que nome interessante, né? Que nome lindo, né, irmãos? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Então, uma obra maravilhosa, aconselho a leitura dessa obra aos irmãos que ainda não conheciam, né? Ela fala justamente dessa supremacia de Cristo, do seu sacrifício, né? Da sua divindade, do seu poderio, do seu senhorio, né? E que Cristo ele venceu a própria morte e julgou a morte na sua morte. É uma obra maravilhosa para o desenvolvimento não só do conhecimento das raízes puritanas, mas também da própria doutrina, né, da fé cristã. É uma obra que rompe, vamos dizer assim, com questões ideológicas, usos e costumes. Um outro puritano famoso que também deixou uma obra, um legado, é John Bunyan. Ele escreveu a obra O Peregrino. Ele escreve a obra O Peregrino quando ele está preso. Os puritanos eles são perseguidos, né, na Inglaterra, principalmente no governo da rainha, da monarca Maria I, ou Maria Tudor. Ela era da família Tudor, da dinastia Tudor, e Maria I ela governa entre 1516 e 1558. Maria Tudor, ou Maria I, ela é conhecida também como Blood Mary, ou seja, Maria Sanguinária, em virtude da ferrenha perseguição que ela promoveu aos puritanos na Inglaterra. Ela persegue os puritanos e os puritanos só vão ter um momento de liberdade religiosa no final do século XVII. Então, só no final do século XVII que os puritanos vão ter um momento de paz, de harmonia, de autonomia no contexto da política inglesa. Nós vamos observar que um outro grupo surge também, fundamentado nesses ideais puritanos. Então também eram ingleses, contrários ao anglicanismo, em virtude, mais uma vez reforçando, da questão eclesiológica, muito ligada ainda à Igreja Católica. Então esse grupo ele surge numa alternativa a essa questão do anglicanismo e ao puritanismo. Então eles flutuam nesse sentido. E nós temos a formação dos batistas. Então nós temos o desenvolvimento da Igreja Batista, que tem um pouco de anabatista, mas lembrando, aqueles anabatistas pacíficos, aqueles anabatistas que eram chamados de menonitas, por causa de Menno Simons. Então, menonitas, então esse grupo que era pacífico, esse grupo que buscava o conteúdo bíblico, e eles vão se aglutinar nesse momento do século XVI em torno do nome batista. Eles tiram o ana, o novo batismo, eles tiram e ficam só com o termo batista, que é imersão. Então eles ficam só com essa nomenclatura. Eles surgem nesse contexto sob a liderança do advogado Thomas Helwys. Então esse advogado Thomas Helwys, ele lidera esse grupo, só que esse grupo, assim como os puritanos, eles também passam a ser perseguidos. Então eles são perseguidos de forma ferrenha. E aí eles encontram liberdade de culto, liberdade de expressão, eles encontram isso na Holanda. Então, na Holanda, eles se estabelecem e nós temos, vamos dizer assim, a efetivação da Igreja Batista na Holanda, com esses dissidentes, da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, que migram por causa da perseguição, que migram para a Holanda. E sob a liderança de um ex-líder, um ex-clérigo, um ex-sacerdote anglicano, então nós temos Thomas Smith sendo esse líder
dos batistas, né, no sentido pastoral, teológico, né? O Thomas Helwys, ele era advogado, ele era leigo, ele não era clérigo, ele lidera esse grupo e agora eles encontram um pastor, vamos dizer assim, um ex-sacerdote anglicano e o nome dele é Thomas Smith. Então nós temos esses desdobramentos aí no período pós-reforma. Depois, esse advogado ele volta para a Inglaterra e estabelece, né, o Thomas Helwys, e estabelece uma igreja batista justamente na Inglaterra. Então esse é o desenvolvimento, né, do período pós-reforma. Amados irmãos, são 21 horas, nós vamos dar sequência na nossa próxima aula acerca dos desdobramentos da Reforma Protestante. Eu vou lembrar os irmãos aqui, vou deixar, né, como próximo assunto, né, os irmãos podem, né, pesquisar e depois deixar alguma pergunta, né, no chat, alguma coisa, algum comentário. Nós vamos falar nós vamos começar a próxima aula da Reforma na Escócia e vamos dar sequência. Talvez a gente já consiga chegar nos Estados Unidos, né, os puritanos nos Estados Unidos. Espero que a gente consiga chegar na nossa próxima aula. Então a gente vai passar, né, pela Escócia, vamos passar pela França também, vamos passar na região da Holanda e depois a gente vai observar, né, o desenvolvimento do metodismo, do metodismo na Inglaterra. Então nós temos os irmãos Wesley, depois George Whitefield, né, com o metodismo, e depois a gente avança para os avivamentos. Então nós vamos ver o avivamento morávio, né, no século XVIII. Depois vamos ver, né, o grande avivamento do século XVIII, né, que ocorre tanto na Inglaterra, Escócia, quanto nos Estados Unidos. Então esses são os principais aspectos que a gente vai deixar aí para a próxima aula, para deixar um gostinho de quero mais para os nossos amados irmãos. Espero que os irmãos possam ter aproveitado esse nosso momento, essa breve exposição acerca da história da igreja e que possamos ser enriquecidos nesse sentido para conhecer a nossa história e voltarmos às nossas raízes, né, e voltar, que o cristianismo possa voltar, né. Nós vamos observar os discursos, né, a pregação, a exposição bíblica, o que fazia George Whitefield, o que fazia John Wesley. Depois nós vamos ver nos Estados Unidos o que fazia Jonathan Edwards, e nós vamos, né, ter um baque, né, um choque de realidade, né, o que esses homens faziam no seu período, no seu tempo, e o que a igreja tem feito hoje, né, qual é a pregação, qual é a mensagem que nós temos focado. Então nós vamos ver esses aspectos no decorrer das nossas aulas. Espero que a gente possa trabalhar tudo isso na próxima aula. Amém, irmãos? Eu não consigo ver nenhum comentário, irmãos. Eu não sei se eu cliquei alguma coisa, mas eu não consigo ver nenhum comentário aqui. Agora eu estou vendo. Agora estava tudo em oculto, irmãos. Me perdoem. Meu Deus, quantos comentários. Espera aí. Meu Deus, tem muito. Meu Deus. Ó, irmã Márcia, vou responder agora que eu tô com o chat, agora que eu tô vendo. Irmã Márcia, vou responder sim as questões, tá? Respondo sim, tá? Agora eu tô com o chat, Walter. Glória a Deus, agora eu tô, varão. Vocês me boicotaram de alguma forma. Foi você não, né, Walter? Agora que eu tô vendo, irmãos, me perdoe, eu devo ter apertado alguma coisa e eu não estava conseguindo visualizar, né, o chat. Agora eu tô com o chat, tá, Walter? Obrigado aí, tá, irmãos? Deixem as perguntas, tá? Eu vou respondendo no decorrer do dia,
Tá ok, irmãos? Ô, Walter, você é meu amigo, pô, não faz isso comigo, não. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, então. Soberano, eterno e poderoso Pai, graças nós te damos, Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que tu nos concedeu, Senhor. Abençoa-nos, Pai, que o nosso entendimento possa ser uma oficina de trabalho do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos continuar a conhecer mais de Ti e mais do curso histórico que Tu deixou, meu Pai amado, para a Sua igreja. Pai amado, abençoa os Teus servos, Senhor, Teus filhos que estão aqui nesse espaço virtual, buscando mais de Ti, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pois toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a Ti, Deus eterno, vivo e soberano, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Achou que ninguém estava assistindo? Olha, Walter, num momento eu achei, eu vi ali em cima, né, o número de pessoas que estavam assistindo, mas eu falei, poxa, ninguém está falando nada? Amém, amém. Eu que devo ter clicado em alguma coisa aqui, foi sem o chat hoje. Mas agora eu já estou bisurado. Deus abençoe, amados irmãos. Obrigado pela paciência. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Tá? Deus possa abençoar todos. Robson, bom falar com você, tá, meu amado? Deus abençoe, amados irmãos. Paz perfeita vos seja multiplicada.